Desde o início do ano, eu tenho abordado uma mensagem básica. Nós entramos no ano de 2019 e eu sei que você e eu, nós brasileiros, entramos com um entendimento. Obrigado. Você é um grande amigo. Valeu. Gente, vocês não me conhecem, eu derrubo mesmo, tá? Então eu estou me segurando. Não é questão de visão periférica, eu estou vendo aqui meu computador, estou vendo tudo aqui, mas esse braço aqui, eu não sei, tem que prender ele. Não sou italiano. Desde o início do ano, o Senhor tem falado comigo e traz o meu espírito, e Ele falou muito claramente: Marcos, você precisa alinhar algumas coisas básicas. Coisas básicas. E geralmente nós cristãos, nós evangélicos, a gente pensa que os pecados vêm só pelas coisas mais sofisticadas. Na verdade, a gente pensa naquele pecadão, na traição, no roubo, na prostituição. Tudo isso é errado e é pecado. Mas quantas vezes nós, cristãos, dentro da casa do Senhor, erramos em pontos básicos da palavra, em coisas simples, em coisas que nós praticamos, e talvez na oração, talvez em reconhecer o Espírito Santo na nossa vida, e a gente precisa trazer de volta isso para dentro de nós, trabalharmos com afinco, para que a nossa vida seja exatamente aquela expressão que o Espírito Santo espera de nós, quando a gente põe o pé lá para fora. Porque quando a pessoa olhar para você, a gente espera que ela veja Cristo em você. Você deve esperar isso. Essa paixão, nós estamos lá na igreja num jejum até o dia 17, e o nosso foco é sermos mais apaixonados por Cristo. Eu vejo isso aqui hoje à noite. Eu vejo pessoas apaixonadas, eu vejo pessoas felizes, eu vejo pessoas alegres, e eu quero isso para mim também. Eu estava compartilhando, quem já ouviu falar esse nome, John Wesley? John Wesley, ele foi um grande avivalista, um grande pregador, do início dos anos 1900, se eu não me engano, e ele foi um daqueles que deu início ao movimento metodista no mundo e no Brasil. E John Wesley foi um grande homem de Deus, ouviu a palavra, ouvia poderosamente a presença do Senhor, e estava sobre ele, e aquele homem era conduzido verdadeiramente pelo Espírito Santo. Ele faleceu, e ficou muito conhecido por causa da denominação, e todas as pessoas que iam na Inglaterra, e até hoje pisam na Inglaterra, querem visitar o lugar onde John Wesley morava, onde ele estudava, onde ele sentava para ouvir a palavra, para estudar a palavra de Deus. Um dia, um grupo de missionários americanos chegou naquele lugar, e aqueles missionários, eles vieram exclusivamente para visitar a casa de John Wesley. E o grupo desceu do ônibus, foi lá, visitou, olha, aqui foi o quarto onde John Wesley dormia, foram no pequeno escritório dele, onde ele estudava, tinha ali ainda a Bíblia de John Wesley, o caderno de anotações, e ao lado tinha um quadradinho cercado, onde as pessoas não podiam entrar, mas estava ali com um lugar e um tapete, as marcas dos joelhos, onde John Wesley dobrava para orar ao Senhor. E as pessoas ficaram impressionadas e olhavam para aquilo, mas foram embora. O chefe da delegação o chamou, e quando entraram no ônibus, eles foram checar, estava faltando um. E esse diretor da escola então desceu e voltou lá, e viu um dos seus alunos dentro daquele quadrado, ajoelhado no mesmo lugar de John Wesley. E ele ouvia aquele aluno falando assim: Senhor, traz de volta. Senhor, traz de volta. Senhor, traz de volta. E ele chorava ali ajoelhado. E o professor, o diretor, então chegou e falou assim: Billy, vamos embora. Billy Graham, vamos embora. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham morreu há pouco tempo. Foi um dos grandes pregadores que a humanidade já teve nesses últimos tempos. Ele pediu que Deus trouxesse de volta o Espírito Santo que estava na vida daquele homem, para que ele também pudesse experimentá-lo. Ele experimentou muito bem, nós sabemos disso. Eu oro e espero que hoje você também entenda
que o Espírito Santo está aqui para trazer de volta aquilo que é teu. Aquilo que você precisa expressar e viver nessa terra. E eu creio que Deus pode levantar daqui pessoas que vão na mesma unção, ou em unção dobrada, quadruplicada, multiplicada, fazer aquilo que você tem visto o Senhor já fazendo no Brasil. Amém? Eu oro para que isso aconteça. Eu tenho certeza que nesse lugar vem pessoas de diversos backgrounds, talvez católicos, batistas, você talvez veio da episcopal, talvez você entrou aqui a primeira vez como agnóstico, né? Você não crê nem na Bíblia Sagrada, não cria, né, na Bíblia Sagrada. Se você não cria, você entrou aqui, o Espírito Santo já te pegou, é tarde. Mas talvez você era um muçulmano, entrou aqui, você reconheceu que Cristo é a verdade, é o profeta enviado por Deus, né? E a gente se alegra por isso. A gente se alegra por isso. Agora, uma coisa é a gente só se alegrar, a outra é levar você daqui para onde Deus quer que você esteja. E a gente está aqui para isso, para te ajudar. Amém? Eu me lembro que na minha família foi assim. Eu estou falando isso porque na minha família foi assim. O meu avô, lá do sul, descendente de portugueses e judeus, não queria nada com Deus na realidade. Ele era um católico ali severo, mas muito religioso, e ele fazia aquelas coisas muito mais por religiosidade do que fé. E ele enviou um filho dele, meu tio André, para o Rio de Janeiro para se tornar padre. E ele foi lá com essa missão. Só que o meu tio, ele era muito baderneiro, ele era músico, o instrumento que ele pegava, ele tocava, e ele era muito bom. Então ele fazia o seminário de dia, à noite ele ia para a balada, né? E até que ele ficou muito doente, ele pegou uma tuberculose. Estou falando disso mais ou menos nos anos 1930, 1940. Alguns aqui nem pensavam em nascer. Eu também não, graças a Deus. Mas esse meu tio, ele ficou muito mal. Os padres, certamente, o colocaram para fora do seminário. Meu tio já quase morrendo, conseguiu ficar num barco ali, porque ele era de Santa Catarina, e uns amigos pescadores, lá eles falam pescadores, levaram-no para esse barco para cuidar dele. E ele estava ali quase morrendo. Até que um dia alguém chegou e falou assim, olha, tem um tal de... eles falaram o nome do pastor, Wingren, Gunnar Wingren, né, que, para quem não sabe, foi um dos iniciadores da Assembleia de Deus no Brasil. E ele está lá pregando em umas igrejas, e dizem que quando ele ora, as pessoas ficam curadas, né? E um amigo, então, o chamou para vir orar por esse meu tio. Meu tio foi curado, eu estou encurtando a história aqui, meu tio foi curado, 6 meses ele ficou sendo ensinado pela palavra de Deus, leu a Bíblia, cresceu, e aquilo que ele não aprendeu no seminário, que deveria ter aprendido mais da palavra de Deus, em 6 meses ele leu, recebeu o Senhor, foi transformado e já quis voltar para o seu estado. E hoje o pentecostalismo no sul nasceu por causa desse homem que foi ganho por uma outra pessoa. Eu estou te contando esse testemunho porque eu sou parte dessa geração. O meu avô naquela época estava doente. Quando ele ficou sabendo que o meu tio havia virado crente, ele falou, você não entra nesse estado, eu não quero mais ver você aqui. Mas o meu avô ficou doente, perdeu todo o seu dinheiro, e no final da vida, o meu tio perguntou para ele, por que você não dá uma chance para Jesus? Eu quero orar por você. E meu tio orou com ele, e alguns dias depois o meu avô também ficou curado. E ele falou, a partir de hoje, a minha casa serve o Senhor. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto da decisão de um homem quando recebeu Cristo. Eu estou falando isso porque talvez você, na semente que você vai plantar dentro da sua casa, na família onde você exerce influência, alguém um dia pode pregar para dezenas, centenas ou milhares de pessoas. E você vai ser essa semente. Eu oro para que isso aconteça nesse lugar. Estou falando a palavra pentecostal aqui, porque uma vez eu fui chamado para pregar numa igreja em São Paulo, mas também lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, numa igreja muito tradicional, a igreja muito tradicional. E o pastor veio e falou para mim, olha pastor,
eu sei que você fala sobre o Espírito Santo, e eu falei para ele, mas tem algum problema? Ele falou, não, é que nós somos uma igreja tradicional. Então eu falei, não, pastor, fica tranquilo, eu não vou ofender ninguém, não. Ele falou, não, pelo contrário, eu quero que a nossa igreja receba o poder de Deus. Eu falei, então fica tranquilo, eu vou ofender todo mundo. Né? E foi uma bênção, o Espírito Santo desceu naquele lugar, e eu sei que onde você pode pisar, o Espírito Santo irá com você. Essa é tua missão. Essa missão não é de um pregador, a missão é de alguém que desce essas escadas, tanto quanto você. Eu também faço isso, vou para o mercado de trabalho, e ali onde eu estou, diante dos meus clientes, diante das pessoas que recebem da minha palavra, eu fico com a antena ligada, esperando a ordem de Deus para falar aquilo que Ele fala para mim, que eu tenho que dizer. Eu não me envergonho do Senhor, não me envergonho da minha fé. Os meus clientes, se entrarem no Face, eles vão me ver com as mãos levantadas, adorando ao Senhor. Não tem problema, eu quero influenciá-los, ou para negarem, ou para aceitarem, porque morno é pior do que isso. Se eles negam, um dia eles podem crer, porque a Bíblia diz que onde superabundou o pecado, abundou a graça. Então, é nessa fé e nessa esperança que eu convido você para gerar um legado na sua vida. Eu não escondo a minha idade, né? Eu tenho 40 anos, mais 20. Mas na minha idade eu estou muito preocupado com o legado que eu quero deixar. Eu não sei se você já se preocupa. Eu deveria me preocupar com esse legado desde dos 20 anos de idade. Desde os 10 anos de idade. Qualquer idade, eu tenho que me preocupar com o legado. Mas é claro que você chega numa certa idade e você começa a olhar com maior cautela. Por quê? Porque eu quero um dia olhar para trás. Eu digo isso muito. Eu quero um dia, daqui a alguns anos, olhar para trás e saber que as minhas palavras, as minhas ações, os meus frutos, a minha geração, as pessoas que ouviram a minha palavra, receberam do fruto, geraram outros frutos e esses frutos permaneceram. É assim que eu penso, é assim que eu levo a minha vida. Eu me preocupo com as palavras que eu digo, eu me preocupo com os passos que eu dou, eu me preocupo com a forma como eu me apresento a você, como eu converso com você. Porque eu quero que você seja impactado. Você precisa estar impactado, não pela pessoa, mas pelo Espírito Santo que está nela. Quando alguém olha para você, tem que ver luz. Quando alguém olha para você, tem que desejar como você é, ser como você é. Quando alguém vê você estendendo a sua mão, trabalhando, onde você coloca os seus pés, essa pessoa tem que dizer, como ela consegue, como ele consegue, eu também quero fazer isso. Ontem eu falei com as pessoas que nós viemos fazer um módulo para a liderança do Dream Team aqui, né, da Just. E eu convido você a se infiltrar no meio desse pessoal, porque é bom. A gente vai voltar aqui, eu não sei quando, mas tem uma data aí que o pastor Marcelo tem. E eu gostaria de poder, no sábado... Gente, ontem eu parei. Quando eu voltei, eu falei, meu Deus, eu falei 4 horas. Eu falei 4 horas. E não estou rouco. Eu não fico sentindo que as pessoas me ouviram 4 horas. Eu falei, eu não fiquei rouco. Mas foi bom ou não foi? Porque na realidade eu fui um instrumento. Eu fui um instrumento do Espírito Santo para ministrar aquilo que Deus já fala comigo. Tem me ministrado. E eu, antes de vir, eu falei, Pai, eu não quero falar as coisas que estão no meu coração. Eu quero falar as coisas que estão dentro do meu coração e que vêm através daquilo que o Senhor tem para mim. Então, eu convido você a viver nisso. E ontem eu estava falando que o nosso coração, na Bíblia, né, fala de coração 924 vezes, pelo menos. E dessas 924 vezes, a maioria das vezes, o coração está conectado ao cérebro. A Bíblia diz lá em Provérbios 4:23, sobre todas as coisas. Eu não sei se eu anotei aqui esse versículo. É sempre assim, esse negócio não funciona. Passa aí, vai, por favor. Passa um. Isso, é Mateus 28, deixa aí, tá? Mas eu vou ler um outro antes. Mas não sei, viu?
Isso aí ele só funciona na hora que a gente testa. É emocional essa tecnologia. Antes de você ler comigo esse versículo aí, esses versículos, e pode deixar lá, em Provérbios 4, 23, diz assim: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração. Queria que você repetisse isso. Sobre todas as coisas que eu devo guardar, vou guardar o meu coração. Lá em Deuteronômio, que também não está aí para você, mas em Deuteronômio 6:5, eu vou ler para você. Ame o Senhor, o seu Deus. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Isso é importante você saber, porque é o seu coração que bombeia o sangue para o seu cérebro. É o seu coração que precisa ser bem trabalhado. E eu estou falando de coisas físicas, mas pense se nesse coração, lá no fundo, mais profundo do seu interior, o Espírito Santo tem liberdade. Daí o seu coração vai bombear com muito mais tranquilidade. O seu emocional vai estar equilibrado, o seu físico vai estar equilibrado e o seu espírito, então, comandando tudo isso. Não tem coisa melhor, tá bom? Bom, como eu falei, eu quero ser essa ferramenta para levar você para outro nível. Eu quero ser ferramenta para levar as pessoas para o próximo caminho. Agora, não só mostrando verdade, porque a verdade na mente é conhecimento. Diga assim, verdade na mente é conhecimento. Verdade no coração é transformação. E é isso que você veio buscar aqui, e é isso que eu creio que Deus vai trazer para você. Verdade na mente é conhecimento, e você pode adquirir em milhares e milhões de livros. Você entra você faz um Google, você entra na internet e você conhece um monte de coisas. E tudo isso é adquirir conhecimento. Nada errado com isso. Agora, eu quero verdade que vem para o meu coração, porque além de eu ter conhecimento, eu quero ser transformado. Amém? Bom, falando em fé, falando nessas coisas boas e tudo que vem para o nosso coração e produzem esses frutos, tem aqui alguns versículos que eu quero começar com você nessa noite, e eu vou ser rápido. Eu vou ler muitos versículos, por isso eu trouxe aqui, mas eu quero ser rápido com você, porque eu quero que você guarde o cerne dessa palavra. Mateus 21, 18 a 22 diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus. Então, nós estamos falando dele aqui, tá? Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa essa figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Os israelitas, nesse caso aqui, Jesus estava falando, era uma figueira que não estava dando frutos. Jesus estava falando e fazendo uma analogia com os próprios israelitas, que eram os filhos de Deus. Tá? E isso representava, naturalmente, a morte espiritual do povo de Deus, daquele que ele tinha vindo exatamente para levantá-los e dar-lhes vida. Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo é o poder, Jesus Cristo é a palavra. E o povo para o qual ele havia preparado para recebê-lo, não havia recebido. E Jesus então estava mostrando a respeito dessa figueira o que estava acontecendo. Agora, sem fé, sem frutos, o que a gente vê? Qual é o resultado? Morte espiritual. E a morte espiritual, para uma pessoa que está caminhando com Deus, ela retira aquilo que você mais precisa, que é exatamente o seu propósito de vida. Diga assim: a morte espiritual retira o meu propósito de vida. Você não pode permitir perder esse propósito de vida.
Talvez você diga para mim, mas eu não sei o meu propósito. Eu vou dizer para você o seguinte, talvez você não conheça todo o seu propósito, mas você não pode dizer que você não sabe o seu propósito, porque como filho de Deus, Jesus disse, ide por todo o mundo, não foi isso? Ide por todo o mundo, o que ele mais que ele fala? Pregai, ensinai. Jesus já nos deu um propósito estabelecido. Então, eu posso não conhecer o meu propósito total de vida. Tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Você tem pastores aqui, você tem uma liderança, você tem os connects, você tem tudo em inglês, né? Lighthouse, e mais não sei o que. Eu tenho que aprender essa língua para poder falar com vocês. Mas a verdade é que você tem ferramenta para descobrir qual é o teu propósito. O teu pessoal. Enquanto isso, eu te garanto que esta igreja tem propósito. Eu te garanto que você, se alinhando à igreja, você vai descobrir também o seu propósito. Não tem coisa melhor do que você buscar fé, porque a Bíblia diz que quando nós temos fé, nós agradamos a quem? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu não quero, para começar, eu determinei na minha vida, eu não quero viver sem fé. Eu não preciso viver sem fé. Porque se eu vivesse sem fé, eu não agradaria quem mais me ama, quem mais cuida de mim, quem mais me protege. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu quero ter um propósito de vida estabelecido, determinado. Eu quero saber direitinho o que Deus tem para mim. E é bom você buscar isso. Mais uma vez eu digo, não se preocupe se você não sabe, se você não conhece. Talvez o propósito de vida que Deus vai te dar é você se juntar a alguém e abençoar essa pessoa com o trabalho das suas mãos, seja na música, seja no ensino, seja ajudando crianças, seja ministrando para alguém lá fora, não importa. É algo que vai cumprir lá no seu interior, algo que vai te fazer feliz. Isso é bom, gente. Isso faz bem. Agora, às vezes a gente diz que a gente tem um propósito, que está tudo bonitinho, não é mesmo? Como você vai? Eu vou bem. E a pessoa olha para o seu fruto, né? De longe está bonito, mas quando chega perto. Hoje mesmo eu estava caminhando. Eu estava na rua caminhando ali dentro do condomínio. Eu tenho uma casa aqui que eu alugo sempre que eu venho para cá. Estava na casa dos pastores e eu deixei eles lá na casa, né? Porque, fica uma pessoa lá, deixa eu dar uma saidinha, fui conversar com Deus mesmo. Fui ter o meu momento com Deus. Além do momento que eu estava, né, bem com eles ali na casa, eu falei, eu vou dar uma andada, porque eu precisava conversar com o Senhor. E eu olhei uma árvore frutífera. Na realidade, ali tinha 3 tipos de frutas. A que eu mais amo, a romã. Eu olhei de longe e falei, romã, nossa! É o meu sonho, né? Eu fui em Israel já 3 vezes, as 3 vezes que eu chego lá, primeira coisa que eu faço, porque era muito comum a romã lá, gente, é desse tamanho, é um negócio maravilhoso, e você pede um suco de romã, ele joga aquela romã lá dentro, e sai um copo maior que esse aí, você toma aquele negócio, e eu falei, hoje, né? Olhei para o lado, dentro do condomínio, né? Não, eu estou brincando. Eu olhei e vi umas romãs menores, eu falei, não devem estar maduras. Mas quando eu cheguei perto, elas estavam bichadas. Aquelas romãs não vão ficar boas. Elas não vão sair com aquele gosto maravilhoso que a gente espera. Não me deram nem água na boca. Por quê? Porque de longe a árvore estava frutífera. Mas quando eu cheguei perto, não estava bem. Quantos de nós, as pessoas olham para a gente e veem frutos? Vem que você está fazendo alguma coisa, ou eu acho até que eu estou fazendo alguma coisa, e eu me sinto bem fazendo isso, mas quando a gente chega perto, aquela árvore pode estar tão infrutífera, porque o fruto que está saindo dela não é tão bom quanto deveria ser. Então nós temos que nos investigar, porque essas montanhas das quais eu li no versículo com você, nos versículos que eu li com você, elas podem representar outras coisas, talvez um obstáculo, talvez algo na sua vida que esteja impedindo você, talvez uma tentação, talvez alguma circunstância que impeça você de andar verdadeiramente pelo Espírito. A pergunta que eu quero fazer aqui
eu vou dar 5 segundos para você responder, você anda todos os dias e todo o tempo no Espírito? Não precisa responder alto. Você anda todos os dias e todo o tempo no Espírito? Tá bom. Sim. Você vai dizer, não, porque talvez pela nossa religiosidade a gente vai dizer, não. Muitas vezes eu desobedeço o Senhor, então não, você anda no Espírito. Deus te fez espírito, alma e corpo. Se você não andasse no Espírito, você não estaria aqui, irmão. Você ia estar horizontalmente desaparecendo em algum lugar. Né? Deus nos fez espírito, alma e corpo. Agora, a pergunta seguinte é, será que você anda verdadeiramente guiado pelo Espírito de Deus? Essa é a questão. E esse é o entendimento que eu e você buscamos. Uma coisa é eu andar no Espírito, porque eu ando, porque Deus me deu o Espírito, alma e corpo. Ele me fez Espírito, alma e corpo. Quando Ele sopra a vida em mim, eu recebo a minha vida pelo Espírito de Deus. O zoe, né? O sopro, o ruá de Deus, a palavra hebraica para sopro, né? O ruá de Deus, ele vem pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus gera um Espírito em mim que vai, então, deveria controlar alma e corpo. O diabo vem, arranca o Espírito para fora, né? Não arranca, mas ele domina o mundo pela alma, e aí a alma conduz as pessoas para onde a alma quiser. Por quê? Pelo sentimento. Eu gosto, eu não gosto, eu acho, eu não acho, eu sinto, eu não sinto. Porque eu penso, eu não penso. Tudo é alma. E Deus não quer que você seja governado assim. Outro dia uma pessoa chegou para mim na igreja e falou assim, pastor, eu acho que a gente vai para outro lugar, porque nós não estamos mais nos sentindo bem aqui. E eu falei assim, quem é que governa vocês? É o Senhor? Não, é claro que é o Senhor. Eu falei, mas por que vocês estão falando pela alma? Porque você falou, eu acho, eu penso, eu não gosto, ou eu gosto. Isso é alma. Então nós temos que atender antes o que o Espírito diz, o que o Senhor nos diz, muito mais do que eu acho, do que eu penso, do que... E quando eu faço isso, eu passo a obedecer primeiro o Espírito do Senhor. Agora, pela fé, todos os dias, quando você caminha no entendimento da palavra, você joga no mar alguma coisa. Pela fé, eu posso jogar no mar. Como o versículo que nós lemos falou, que pela fé nós podemos lançar as montanhas ao mar. A mágoa, a falta de perdão, o orgulho. Pela fé, eu posso jogar a inveja, a dificuldade financeira, as minhas razões. Pela fé, eu posso tirar a dúvida do amanhã e lançar no mar. É esse entendimento que você e eu precisamos ter. Eu busco esse entendimento todos os dias. E o Espírito Santo, enquanto eu estou caminhando pela fé, e a minha fé é desse tamanho, porque se eu tiver fé desse tamanho, já é suficiente para jogar isso no mar. A Bíblia não espera que você seja um gigante cheio de fé. A Bíblia só espera que você busque o Senhor com fé. Amém? Então, todos aqui já estão capacitados para pegar a sua montanha, seja ela qual for, e lançar ao mar. Amém? Isso tira um peso de você? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente diz, nós nos qualificamos, né? Mas eu estou cansado. Você está cansado ou você é cansado? Você tem que... mas eu estou triste. Você está triste ou você é triste? Porque você pode estar triste sim, não tem problema. Deus te fez, mais uma vez, espírito, alma e corpo. A alma está triste por alguma razão. O seu corpo sofre porque a sua alma está triste. E você fica lá com aquela carinha, né? Todo mundo vê que você está triste. Tudo aquele negócio todo que a gente faz. Mimimi para lá, mimimi para cá. Espírito, alma e corpo. Deus quer abençoar você. Para que você seja forte. Para que você transmita a vida e para que você possa dizer a essa pessoa, olha, dá para ser diferente, dá para ser diferente. Veja aqui esse versículo. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco.
Preste atenção, porque agora eu estou entrando, eu acabei a introdução agora, tá? Daí agora eu vou entrar na mensagem. A introdução geralmente dura mais, a mensagem é mais curta. Porque na hora que eu começo a mensagem, geralmente a minha mulher fica nesse lado aqui, e ela já está ali assim, ó. Então a minha introdução eu deixo bem grande, daí quando eu entro na mensagem eu tenho que correr. Mas, leia esse versículo, agora eu vou ler um outro aqui para você, antes disso. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma anátema ou maldito, não pode dizer maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Ninguém que tem o Espírito de Deus vai dizer que Jesus é anátema, que Jesus é maldito. Alguém aqui diz isso? Se você não diz isso, é porque você tem fé, porque você tem uma esperança aí dentro de ser alguém melhor. A questão aqui é o seguinte, eu vou até fazer essa pergunta, será que você já orou assim? Veja essa oração, e daí a gente conclui aqui, ó. Senhor, peço que apenas esteja comigo. Olha aqui. Senhor, peço que apenas esteja comigo. Eu te peço que o Senhor também esteja lá com o meu querido irmão Roberto, seja lá quem for que você ora. Pois ele está no hospital. Olha essa oração. Pedimos, Senhor, que tu estejas com a irmã Sheila, porque ela vai fazer uma prova e ela precisa de ti. Senhor, esteja conosco enquanto nós vamos retornar à nossa casa. Quem já fez a oração assim? Eu já fiz um monte de vezes, tá? Ela está certa? Eu vou deixar você responder. Veja aqui. Deuteronômio 31, o que ele diz? Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, ou das montanhas. Sede fortes, não tenha medo das montanhas. Porque o Senhor, teu Deus, vosso Deus, é quem vai convosco. Olha aqui o que a gente fala do Senhor. Não vos deixará, nem vos desamparará. Você precisa entender isso, porque eu quero completar, fechar uma chave aqui com você já já. É o Senhor quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. O que Deus está falando aqui? Ele já está com você. Muitas vezes eu oro, Senhor, vai lá. E o Senhor diz, já estou. Senhor, cuida do meu irmão. E o Senhor fala o quê? Já estou cuidando. Senhor, leva o meu filho em segurança. O que o Senhor fala? Já estou. A nossa oração e a nossa falta de entendimento muitas vezes nos faz perder a verdadeira bênção que Deus quer estabelecer em nós. Olha o outro versículo em Josué. Não te mandei eu. Essa foi uma mensagem de Deus para um jovem chamado Josué. Josué estava receioso. Ele não sabia bem se aquela seria uma missão de sucesso. Ele gaguejou diante do Senhor e Deus falou para ele, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Olha só, não temas, nem te espantes. E aí vem a declaração, porque o Senhor teu Deus é contigo. Não estará contigo, o Senhor teu Deus é contigo. Diga assim, o Senhor é comigo. Por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Você quer mais uma prova bíblica? Eu vou te dar hoje um monte. Isaías 41, versículos 10 a 13. Diz assim, não temas, o que ele está dizendo aqui? Porque eu sou contigo. Veja bem o verbo que está sendo usado aqui. Ele não está dizendo, eu estou contigo. Sabe, quando você é deputado, você não é deputado, você está deputado. Porque você pode sair a qualquer momento, certo? Deus não está dizendo, eu estou contigo. Eu não estou deputado com você. Eu sou Deus. Eu estou com você, mas eu sou contigo. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares.
Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Hebreus 13:5. Eu quero só estabelecer bem isso, porque você vai sair daqui hoje com uma certeza que você nunca teve. E quando eu falei de coração, vai sair do seu coração essa certeza, vai entrar no seu cérebro e você nunca mais vai se esquecer disso. Hebreus 13:5 diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É Deus falando para você. Eu poderia chegar hoje aqui e ministrar um monte de coisas e falar as mesmas coisas, mas eu só estou deixando você ouvir mais uma vez o que a palavra já diz para você há mais de 3.500 anos. E até hoje a gente apanha porque a gente não para escutar. A palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos garante. A palavra de Deus nos promete várias vezes que Ele estará conosco. E a ênfase nisso. Daí a pergunta é, por que você acha que você está sozinho tantas vezes? Quantas vezes eu e você já declaramos isso para o nosso interior? Eu estou sozinho. Você se lembra do profeta Elias? Ele estava fugindo de Raabe, né? E ele chegou e falou, Senhor, eu, profeta, o grande profeta Elias, estou aqui sozinho. E a voz de Deus veio assim, não, você não está sozinho. 7.000, né? Mais de 7.000. Ou 700, eu não me lembro. 7.000. Outros 7.000 profetas como você. Você acha que Deus não cuida de você? Você acha que o Deus que criou esse universo, que deu os mínimos detalhes para que você vivesse como você vive hoje, não vai cuidar de você? Daí eu pergunto, por que você então acha e permite que os seus sentimentos, a alma, e as circunstâncias, aquilo que a alma vê como embaraço e como medo, como impedimento, por que você então permite que os seus sentimentos e as circunstâncias que vêm para a sua vida governem o seu coração? Quando Deus já disse que é pelo Espírito e segundo a proteção dele que você vai marchar e seguir adiante. Gente, a Bíblia é simples. Nós que a complicamos. Repete isso comigo. A Bíblia é simples. Eu a tenho complicado. Não sou eu, tá? É você também. Eu estou falando que eu complico, mas você também está dizendo que você complica. Não vai sair lá, o pastor falou que ele complica a Bíblia. Não, a gente complica mesmo, é verdade. Quando a gente complica? Quando a gente acha que nós somos guiados pelos nossos sentimentos, pelas circunstâncias, por aquilo que a alma nos diz, por aquilo que eu acho, pela razão. A Bíblia diz que a nossa justiça, aquilo que a gente acha, tem cheiro, tem odor de trapos de imundícia. Sabe o que é trapos de imundícia na Bíblia? As roupas que eram enroladas nas pessoas adoentadas, nas pessoas que eram relegadas pela sociedade, deixadas de lado pela sociedade. Ninguém as tocava porque elas cheiravam mal. E Deus diz que a minha justiça e a tua justiça tem este odor. Então eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu prefiro ter fé desse tamanhinho aqui. O grão de mostarda tem esse tamanho aqui. 1 milímetro de altura o grão de mostarda. Eu tenho centenas na minha gaveta. Eu tinha num saquinho, daí caiu na minha gaveta. Eu olho lá, parece de rato. Aquele negocinho de rato. Eu sei que é grão de mostarda. Se eu jogar um pingo de água ali, um dia vai nascer alguma coisa. É desse tamanho, gente. Eu trouxe lá de Israel. Pequenininho. E Deus diz, só precisa isso. Só precisa isso. Só precisa isso. Senhor, traz de volta. É essa oração que você precisa fazer. Pai, eu quero isso. Eu quero esse tamanho de fé. Diante disso que eu estou te falando, veja, primeiro você viu aquela oração que eu fiz. Agora veja se essa oração aqui não é melhor. Eu não estou falando que você tem que decorar isso aqui. Nós não estamos rezando com você. Eu estou te dando um exemplo de como você pode orar. Olha aqui. Repete comigo, tá? Pai Celestial, te louvo pela tua onipresença.
Eu recebo esta verdade e sou muito grato pela tua presença. Te agradeço porque tu não vais me abandonar. Te agradeço porque tu estás aqui para me ajudar. Agradeço a ti porque mesmo se eu estiver na pior situação possível, tua palavra diz que mesmo assim, se eu estiver no mais profundo abismo, lá estarás também. Você está sentindo a diferença da declaração? Do que eu achar que Deus tem que obedecer o meu comando, de que eu achar que a minha voz vai fazer alguma coisa. Deus é Deus, e Ele já estabeleceu que Ele está com você, Ele já estabeleceu que Ele te ama, Ele já estabeleceu que Ele vai cuidar, Ele já estabeleceu que vai te abraçar, Ele já estabeleceu isso. Espírito Santo, diga, peço que me conscientize da tua presença. É muito diferente de eu falar, Espírito Santo, vai lá. Não, se eu não entendo muito ainda, peça para Ele te conscientizar. Se eu digo isso, eu preciso pedir para que Ele me conscientize. Diferente de eu achar que Ele não está aqui, ou que Ele vai ter que fazer algo para me obedecer. Então eu espero que você aprenda isso e você não duvide mais da palavra que Deus já te deu. Quando você vai duvidar menos da palavra de Deus? Quando você a ler mais. Eu já falei, tem o pastor Marcelo, que já veio aqui várias vezes, pelo menos uma vez, né, ministrar para vocês. E o pastor Marcelo, ele inflaciona o mercado. Por quê? Ele lê a Bíblia 4 vezes por ano. Eu falo, Marcelo, eu não consigo te acompanhar. Dá para você diminuir? Ele falou, eu não aguento diminuir. E eu abraço ele e falo, continua assim, porque você está sendo bênção para mim. A paixão que ele tem pela palavra de Deus é um negócio maravilhoso. E eu falo para ele, eu quero isso, cara. Eu quero isso. Ele fala para mim, então lê, pastor. Eu falo, mas eu não aguento ler 4 vezes por ano. Falou, dá sim, pastor. Gente, o pastor Marcelo, não é um pastor integral. Ele é dono de uma empresa. Ele é dono de uma empresa de importação. Ele tem dezenas de funcionários. Ele tem que viajar, ele tem que visitar cliente, ele tem que fechar contratos. E esse homem encontra tempo para ler 4 vezes ao ano a Bíblia Sagrada. Eu não estou falando de alguém que está lá plantado num lugar e você fala, pastor não faz nada. Nenhum dos nossos pastores trabalha em tempo integral na igreja. Todos nós somos empresários, todos nós temos as nossas coisas para fazer. E ainda assim nós encontramos tempo para servir o Senhor na casa dele. A gente faz isso porque a gente ama. A gente faz isso porque a gente quer agradá-lo. A gente faz isso porque a gente tem fé. E fazendo isso a gente sabe que a gente agrada o Senhor. Amém? Olha aqui em João 15:7 o que diz. Se permanecerdes em mim. O Senhor disse isso para a gente. Se permanecerdes em mim. E as minhas palavras permanecerem em vós. Olha aqui. Quando ele fala, e as minhas palavras permanecerem em vós, significa que essas palavras vão ter que entrar de algum jeito. Eu também que lá em Lucas, o Espírito Santo fala assim, que quando você precisar, ele vai te fazer lembrar da palavra. Fala, peraí, se eu tenho que lembrar da palavra, essa palavra tem que ter entrado em algum momento, né? Pensa comigo aqui. Agora, como que ela entra? Por osmose? Eu vou passando na rua e por Wi-Fi ela entra, eu tenho um Wi-Fi dentro de mim que a palavra vai... E eu tenho aquele chilique, oh, glória a Deus, e o Espírito Santo pega, e eu já sei o versículo de cor? De jeito nenhum, gente. Espírito, alma e corpo. Isso você aprende com alma e corpo. O Espírito Deus vai te dar, a autoridade Deus vai te dar, a vontade de Deus, o desejo pelo Espírito Santo Deus vai te dar. Agora a vontade e a ação é minha e sua. Não adianta a gente dar nó no Senhor, a gente dá nó nos homens, mas no Senhor a gente não dá. Nem no Espírito Santo. Porque eu posso falar todas as línguas, 1 Coríntios 13. Pode falar todas as línguas dos homens e todas as línguas dos anjos. Mas se eu não tiver amor, nada valerá. Nada valerá. Vocês ficaram muito quietos, eu vou seguir então.
Quando as pessoas ficam quietas, eu tenho que ir para frente. Mas estou sendo sincero com vocês, gente. Isso diz respeito à nossa fertilidade espiritual. Fertilidade. Eu li para você lá de frutos. E você tem que ter fruto. Porque se você não tem fruto, tem morte espiritual. Se você tem morte espiritual, você não tem propósito cumprido. Correto? Está aqui o segredo. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, se as minhas palavras permanecerem em vós, você vai produzir fruto. Certamente você vai produzir fruto. E fruto com fé. Tá bom, eu leio mais um, você está duvidando ainda. Colossenses 3,13. Veja aqui. Montanha do perdão, está aqui, ó. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Você fala, mas pastor, do nada você mudou para o perdão? Porque não adianta nada você achar que você tem fé, se você não sabe conduzir a sua vida diante de Deus da forma correta. Sabe quando Deus diz, antes de você trazer dízimo, antes de você trazer sua oferta, Deus fala assim, primeiro conserta com teu irmão? Deus fala para você ser inteligente, antes de ser espiritual. Eu sendo inteligente antes de ser espiritual, a minha inteligência é, puxa vida, quando Deus fala que Deus perdoa, perdão é uma cura. Bom, eu quero ser curado. Como eu sou curado? Eu me expresso e eu vou e busco aquilo que eu preciso fazer. Montanha do perdão. É algo que você pode fazer para que você fique bem. Ficou muito pequeno, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Veja aí comigo. Miqueias está ali? Tá, 6:8. Desculpa que está pequeno para vocês aí, mas é Miqueias 6:8 que fala da montanha para você caminhar com humildade, que diz assim, o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Filipenses 4:8. Não dá, né? Se fosse crescer também. Filipenses 4:8. Você anota e depois você lê. Montanha que vai fazer você pensar em coisas puras. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que encha, preencha, ocupe o vosso pensamento. E você quer mais uma montanha? Para você não se cansar de fazer o bem? Está lá. E não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6:9. Porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Gente, essas palavras eu separei porque elas falam muito para mim dentro desse assunto. Se eu tenho uma montanha me impedindo de chegar lá, eu preciso empurrar essa montanha para o mar. E como eu vou fazer? Com esse grãozinho de fé. Com esse coração limpo. Com essa alma e com essa mente tranquila para que eu possa receber do Senhor essa força para chegar lá. Olha aqui, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos, primeiro, com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Eu falei para você que você é espírito, alma e corpo, mas muitas pessoas não têm o espírito do Senhor dentro de si. Eu quero convidar hoje você para permitir que o Espírito do Senhor use você. Você pode lançar montanhas, porque Deus vai usar os seus recursos, ainda que limitados, mas os recursos ilimitados do Senhor irão te fortalecer. Irão fortalecer você onde você precisa ser fortalecido. E a minha pergunta é, quais montanhas, concluindo aqui, quais montanhas você está pronto para lançar ao mar agora? Quais montanhas você está pronto para lançar ao mar agora? Existem pessoas que você conhece que precisam de salvação. Talvez a montanha que você tem que lançar ao mar é a montanha da vergonha, para que você possa levar salvação a essas pessoas. Talvez a montanha que você precisa lançar ao mar é a montanha da coragem, para que você descubra que você não precisa viver em depressão, porque Jesus já curou você e já abençoou você com a fé que invade o seu entendimento,
que invade a sua alma e pode te fazer feliz. Talvez você precise empurrar a montanha da dúvida para que a sua cura física chegue verdadeiramente e toque onde ela precisa tocar. No ano passado, eu estava num treinamento e eu falo de jiu-jitsu, eu explico para vocês, eu sempre falo que eu luto jiu-jitsu, é verdade, mas eu apanho mais do que eu bato, tá? Então não pense que eu falo jiu-jitsu porque eu acho que eu estou batendo em alguém. Mas no ano passado, nós estávamos lá no nosso projeto social. Nosso projeto social na igreja de jiu-jitsu já virou uma ONG, de tão certo que deu. De tão certo que deu. Eu abri isso e nós fizemos 3 anos no início do mês. Nós estamos em fevereiro, março já, né? Em fevereiro fez 3 anos. O nosso objetivo no projeto social era alcançar um juiz para Cristo. Já faz 1 ano e meio que ele vai lá e não falta um dia. Ele nunca pisou na igreja. Aliás, ele pisa 2 vezes por semana na igreja. Ele nunca veio no culto, mas ele pisa 2 vezes por semana na igreja. E eu digo na igreja que o nosso projeto social é muito melhor do que o pessoal da igreja. Por quê? Porque eles ficam de joelho ouvindo a palavra. Eles apanham, alguns batem mais do que apanham. Ouvem a palavra, oram e não faltam. E ainda trazem outros para apanhar também, para orar também, para ouvir a palavra. Você imagina, gente? Pessoas da periferia, nós temos chefe de polícia da cidade, nós temos juiz, nós temos empresários, e nós temos a metade de pessoas que nós estamos tirando das favelas ou de lugares simples, colocando esses meninos como jovens aprendizes em várias empresas, e nós estamos já com mais ou menos 10 meninos que já retiramos dessas condições e hoje já são autônomos. Alguns já na universidade. E eu digo para a igreja, está tendo mais resultado lá do que aqui às vezes. Mas eu falo para eles lá no jiu-jitsu, vocês só estão aqui porque tem uma igreja orando por vocês. Vocês só estão aqui porque tem pastores que estão segurando uma bandeira para que vocês estejam aqui. Eu não sei qual é a montanha que você precisa empurrar. Talvez é essa montanha do medo do futuro. Porque você se preocupa com a segunda-feira que está chegando, porque o trabalho é muito pesado, porque você ainda não tem uma definição daquela resposta que você precisa ter. E essa ansiedade toma o seu coração e toma a sua alma e te deixa inquieto. Eu não sei qual é a montanha que você precisa empurrar. Talvez a montanha da compaixão pelas pessoas. A minha esposa tem uma compaixão maravilhosa por animais. E ela fala, quando eu me aposentar, eu quero cuidar de animal, mas hoje ela tem descoberto a paixão dela pelas pessoas. Hoje ela chora pelas pessoas, hoje ela clama a Deus pelas pessoas. Hoje na igreja o entendimento mudou, porque a nossa paixão foi reorientada e realinhada com aquilo que verdadeiramente Cristo tem para cada um de nós. E você precisa empurrar essa paixão e deixar que muitas vezes a paixão que você tem por coisas que não vão te levar à eternidade, podem até continuar lá, mas que não sejam prioridade à frente daquilo que Deus tem para você. Talvez seja essa paixão por coisas e buscas e procuras para que você tenha o seu rompimento financeiro e você realmente atinja tudo aquilo que você sempre quis. Eu digo para você uma coisa, para que você quebre essa barreira que impede você muitas vezes de alcançar esse benefício financeiro que você tanto busca. Primeiro, você precisa quebrar o seu orgulho aqui na casa do Senhor. Porque aqui é o seu lugar de bênção. É aqui que Deus vai realinhar. Deus vai colocar você em alinhamento. Quem conhece carro sabe muito bem disso. Muitas vezes os carros mais antigos era mais fácil de fazer. Hoje em dia é muito eletrônico. Tudo eletronicamente controlado, mas eu pegava o meu fusquinha, eu pegava os meus carros, eu abria o motor, eu com uma chave de fenda, um alicate e algumas coisinhas, eu ia ali, ajustava, e eu ouvia a batida do carro, eu ficava ouvindo o quanto de ar, o quanto de gasolina estava indo, e de repente você falava assim, está no ponto, está alinhado. E muitas vezes o Espírito Santo quer fazer exatamente isso com você, porque faz comigo, faz com você também. Eu quero convidar você a se levantar. Eu quero que você olhe para essas montanhas que estão aqui, alinhadas.
Talvez tenha uma outra aí que você esteja clamando, falando com Deus, que precisa acontecer. E que você use esse pouquinho de fé. Esse pouquinho de fé que você tem. E coloque nas mãos de Deus para que Ele possa, junto com você, te dar essa força que você precisa para que ela seja empurrada para o mar. E você nunca mais olhe, pelo menos para essa montanha, pelo menos para esse inimigo. Eu garanto que quando você vence esse inimigo você não precisa mais olhar e se preocupar com ele. Talvez venham, talvez não, virão outros inimigos à tua frente, virão outros gigantes à tua frente, mas e daí? Deus vai te dar forças para que você possa vencer. E daí? A Bíblia diz, Jesus me diz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Se Jesus me diz eu venci o mundo, e Ele é o meu rei, é Ele a quem eu sigo, eu sei que eu vou ser conduzido por aquele que já venceu. Muito melhor do que eu ser engodado, enganado, como as pessoas aí hoje estão. Até as escolas de samba acham que Satanás já venceu. E você, filho de Deus, não pode ser enganado por isso. Deus não perdeu nada. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Pai, no nome de Jesus, eu quero que você coloque aí a sua montanha. Se você precisar mencioná-la, você mencione. Se você precisar colocar para fora, você ponha. Mas nós vamos agora empurrar essas montanhas, aniquilá-las da nossa vida, declarar vitória diante do Senhor, dizer com fé que nós podemos, porque o Senhor pode antes e Ele nos dá essa autoridade para dizer que podemos. Nós não vamos na nossa força. O Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. E eu digo para você hoje à noite, seja forte e seja corajoso. Seja forte para dizer a sua vontade, a sua alma, ao seu entendimento, a sua razão. Põe por terra aquilo que você acha e deixa que Cristo determine aquilo que você deve achar. Que a palavra de Deus determine aquilo que você deve achar. E aí sim você vai ter vitória. Eu quero que você agora, se você quiser fechar os seus olhos, você fecha, mas eu quero que você exerça, faça o seu ato profético aí que você precisar fazer para empurrar essa montanha. Eu estou fazendo assim, porque enquanto eu faço com você, eu estou empurrando a montanha. Eu estou declarando vitória, eu estou dizendo que eu vou chegar lá onde o Senhor disse que eu posso chegar. Eu estou dizendo que eu não vou desistir enquanto as circunstâncias estiverem à minha frente. Eu vou vencê-las pelo amor, pela vontade, pelas circunstâncias que forem, eu vou passar em nome de Jesus. E você também vai. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pelos seus filhos. Eu declaro a tua vitória, eu declaro a tua graça. Pai, no nome de Jesus, coloca agora a tua voz, levanta agora, clama, joga essa montanha no mar, joga.